Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um podcast da EPS do Brasil. A EPS é seu grande parceiro, seja em Manaus, São Paulo, em todo o Brasil, para gravação, enfitamento, parte de pré-forma, produção de QR tape e outras soluções industriais. Eu sou Guilherme Avelino, seu host nesse episódio, o primeiro de 2025, e aqui do meu lado eu tenho o privilégio de receber o Gilson Afonso para falar de Lean. O Gilson, para você que não o conhece, é CEO da Tact Consultoria, graduado no nível Champion Lean, especialista em Setup Reduction pela Kodak Company e pela Shinjutsu Consulting Japan em 2022, ampla experiência internacional em implantação de programas Lean, treinamentos na coordenação de eventos Kaizen em diversos países como China, Austrália, Estados Unidos, México, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia, Argentina e Chile. Também tem MBA em Gerenciamento de Projetos, PMBOK, pela FGV, e também tem a Advanced Applied Studies em TPS em San Diego. Uau, Gilson, que currículo. Gilson, seja bem-vindo ao podcast da EPS. Bom, Guilherme, obrigado pelo convite aí. Saudações a todos aí que estão assistindo, né? Para mim é uma satisfação gigantesca estar aqui, uma honra. Sempre nos nossos bate-papos eu aprendo muito com você, né? Então hoje com certeza vai ser bem produtivo aqui. Eu olhando para você aqui, eu lembrei do seu último evento que você fez. Pô, aquilo foi muito interessante porque a gente tem uma ideia que componentes são apenas componentes, né? E assim, eu tive uma lição gigantesca naquele evento que eu aprendi que, cara, vocês trabalham com melhoria contínua direto, né? E eu acho que melhoria contínua, segurança, né? Então, assim, um componente coloca um avião no ar e mantém ele no ar, né? Então, assim, salva vidas, né? Então, cara, aprendi muito com vocês lá. Então, espero o próximo, né? Com certeza vai ser muito interessante também. Bacana, Gilson. Obrigado por você falar do evento. Foi o primeiro workshop de SMD, realizado em 2024. Fizemos com a parceria de algumas outras empresas. Você me indicou e deu boas dicas. Te agradeço novamente. E certamente agora em 2025 pretendemos fazer, talvez ali entre maio e julho, teremos mais informações na frente, mas eu concordo contigo. Um software bem gravado, um componente bem gravado reflete isso aqui numa TV, segurança, tudo aquilo que a gente procura. Mas, Gilson, eu esqueci de falar uma coisa, você também administra o maior grupo de WhatsApp de Lean do Norte. Você quer falar um pouquinho antes da gente iniciar? Então, eu até contar um pouco da história, né? Eu, quando comecei a trabalhar com Lean Manufacturing, eu tive a oportunidade de trabalhar na Gillette do Brasil, fui estagiário lá, uma empresa que eu aprendi muito, principalmente na área de injeção plástica. Eu até digo que a área de processo onde eu mais aprendi foi injeção plástica, né? Porque o plástico, ele leva você a alguns desafios que você tem um produto saindo num ciclo, a injetora cospe aquele material, tem rebarba, e aí, o que eu faço? Porque em 30 segundos está saindo mais um lote, né? Então, você começa a entender que a temperatura, a velocidade, o fluxo, a pressão, tudo isso altera, né? Então você começa a criar um conceito de, cara, resolução de problema. Então eu aprendi muito ali, sabe? Então, pensar com calma, ter noção do que está fazendo. Então a Gillette, depois da Gillette eu recebi um convite para ir para a Kodak, né? Achava que a Kodak era japonesa. Falei, pô, vou para uma empresa japonesa. Cheguei lá e descobri que a Kodak era americana, né? E aí, lá na Kodak, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com Lean, tive a oportunidade de fazer parte de um grupo mundial, onde eu fui brasileiro escolhido para trabalhar com Lean. E eu sempre falo que, para mim, a Kodak foi uma escola, porque quando eu entrei lá, a Kodak já tinha 6 Sigma, em 97. Já tinha 6 Sigma. Hoje eu vejo empresas buscando criar programa de Black Belt. Tá? Só que em 98 ela abandonou isso. Durou pouco tempo, né? Porque era um treinamento muito caro, ainda era muito novo. As pessoas eram treinadas pelo Instituto da Motorola, em Nova York. Então, a Kodak globalmente entendeu que as pessoas faziam um projeto durante 6 meses, entregavam o projeto e não tinha uma segunda rodada. E eu vejo isso muito aqui em Manaus, sabe? Empresas onde diretores falam sobre isso. Pô, como é que eu incentivo as pessoas engajam para fazer uma segunda rodada de melhoria? E isso é um desafio, né? A gente percebe que tem uma falha cultural aí nas empresas. Então a Kodak tinha isso, cara. Então, e eu falo 98, e o livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? James Womack, que apresentou o Lean para o mundo todo aí, esse termo Lean, né? A cultura japonesa nos carros. Então.
foi em 90, quer dizer, em pouco tempo a Kodak já investiu num negócio novo que estava se falando por aí chamado Lean. Então foi um aprendizado, né? Foram ondas de implementação, falha. As falhas a gente aprendeu, eu aprendi muito mais com as falhas do que com os acertos. Isso eu acho fantástico. E é interessante falar isso, Gilson, porque a gente vive hoje numa bolha que só se fala de sucesso e pouco se fala de fracasso. E o fracasso, os erros, eles trazem um aprendizado gigantesco. Muito maior, inclusive, né? Então, assim, nós aprendemos muito com isso. Então, assim, quando eu... Falando do grupo do Lean, né? Qual foi a iniciativa? Por que surgiu essa iniciativa? Porque, cara, eu conversava com amigos engenheiros, cara, você ouviu falar do negócio chamado Lean? Porra, ninguém sabia o que era isso. Então, eu falava, pô, será que eu estou aprendendo uma coisa que não vai servir para nada, bicho? Então, assim, fiquei pensando sobre isso. E aí eu falei, pô, eu preciso compartilhar conhecimento, né? Então, eu sempre tive essa iniciativa de compartilhar conhecimento. E aí eu tentei montar um grupo do Lean. E naquela época ainda era do Yahoo, né? A rede social que existia na época disponível era o Yahoo Groups. E eu ainda consegui criar um grupo aqui, até rápido, 60 pessoas. Aí consegui fazer uma reunião na antiga UTRAN, né? Universidade aqui do estado, hoje é o UEA. E reunimos lá com 15 pessoas. Aí naquela época eu já pensei em fazer um evento, mas assim, não deu certo. Aí nesse intervalo eu fui para o Rio de Janeiro. Só que quando eu voltei do Rio, né? Fui trabalhar na Shell Lubrificantes lá, contratado pelos americanos de Houston, né, para implementar um modelo Shell na planta da Ilha do Governador. E aí eu voltei 10 anos depois, resolvi reativar o grupo. Só que a história era diferente, né? Já tinha o Facebook, já tinha outras mídias aí, outras redes sociais que poderiam contribuir. E deu certo, cara. Só que ainda pensava muito em fazer um evento, né? Aí eu pensei num evento local. Depois falei, cara, já que meus contatos são de fora, eu vou trazer pessoas de fora. Aí conseguimos, né? Até com o seu apoio, agradeço muito com isso. Sempre você está apoiando a gente. E você colocou um stand da EPS lá, né? Que foi o primeiro evento de Lean em Manaus, né, Gilson? Nosso foi, né? Eu sei que tiveram algumas tentativas do Lean Institute, teve também do grupo do Lean Brasil, né? Que também são iniciativas muito, muito interessantes, né? Mas Manaus ainda é um mercado muito carente disso, né? Então, o nosso primeiro evento foi internacional, 200 pessoas participando no hotel lá no Blue Tree. Aí fizemos em 2019 outra. E em 2023 eu fiz a terceira conferência. A terceira conferência já foi gigantesca, foi no Teatro Manauara, com um espaço para 500 pessoas, deu 300 pessoas por dia. Eu aluguei o teatro durante 2 dias. Como eu tinha manhã disponível, falei, cara, vou fazer palestra de graça de manhã. Aí fiz um evento chamado Lean Talk. Coloquei as pessoas, esse evento de manhã eu achava, não vai dar ninguém, né? Deu 100 pessoas por dia, de manhã, mais 300 à tarde. E assim, como é para compartilhar conhecimento, como o evento já estava praticamente pago, né? Eu liguei para as coordenadores de engenharia de produção das faculdades públicas aqui, ofereci vagas, então foram vários, as pessoas sabem disso, vários universitários foram de graça. Então ontem eu comentei numa conversa com um amigo sobre isso. Cara, eu queria muito na época de universitário que alguém batesse na minha porta e falasse, cara, você quer ir para aquele evento maravilhoso? Toma aqui o ingresso para você. E até hoje é impressionante, eu encontro alguns ex-estudantes que hoje são profissionais do mercado aí, os caras agradecem até hoje. Então acho que isso é que vale a pena, né, de se esforçar para compartilhar conhecimento. Mas ainda falta muito, Guilherme. Falta muito. A mão de obra que a gente vê hoje no mercado, a universidade, né, ainda não consegue entregar as pessoas preparadas, né, infelizmente, por diversos motivos, né. E a gente, né, nós diretores, CEOs, coordenadores, a gente tem um papel gigantesco, né? O RH, principalmente, para formar essas pessoas, né? E Gilson, talvez isso já nos leve para essa primeira pergunta, né? O Lean ainda é revolucionário ou já virou o básico, bem feito nas indústrias? Nós vemos muitas empresas que dizem aplicar Lean, mas poucas realmente transformam a cultura. O que falta para essa virada? Então, se é revolucionário... Se a gente for ver a empresa que a gente tem como referência aqui, a Toyota, né? A Toyota já está nisso há mais de 100 anos, né? E todo dia eles aprendem algo novo, né? Eu tenho, por sorte, assim, até por conta dos eventos, eu tenho alguns amigos aí que posso dizer que são amigos, que são ex-executivos da Toyota do Brasil, né? Onde eu
esse evento de San Diego, que a gente apoia também, que é um evento que o Samuel Bara faz na Universidade de San Diego. Eu tenho a oportunidade de passar uma semana com essas pessoas, né, que são o ex-vice-presidente da Toyota do Brasil, coordenador de indústria 4.0 e outros, né, consultores. Então, aprendo muito com eles. Então, assim, percebo que ainda existem alguns mitos, né, sobre Toyota, algumas coisas que falam que mas na verdade não, nunca foi, sabe? Então, aprendo muito com isso. Então, assim, falando que uma empresa que é referência tem 100 anos e ainda continua aplicando isso, eu acho que o Lean ainda vai durar pelo menos mais uns 200 anos, sabe? Quando, em 2006, eu acho, 2007, eu conversando com um diretor amigo meu da Recofarma aqui, que é a Coca-Cola, né? Ele falou, cara, estuda um negócio novo aí chamado Indústria 4.0. Aí eu, será que isso aí vai acabar com o Lean, né? Então eu percebi, cara, que na verdade a Indústria 4.0 precisa do Lean, né? E eu tive isso muito mais claro quando por conta até no meu trabalho, eu tive um apoio de um trabalho aí do Emmanuel Gavache, um amigo francês, né, que trabalhou na Renault do Brasil. Ele fala português, tá, amigo nosso hoje. E ele comentou sobre isso, que ele faz uma avaliação das empresas, e ele falou, cara, em algum momento a empresa quer ser digital, mas na minha avaliação eu digo para ela, não esqueça, você vai investir muito dinheiro para tentar ser digital, mas você precisa ter o Lean durante 2 anos, depois eu volto. Você vai ganhar muito mais melhorando o seu processo hoje do que buscando ser digital. Vai gastar muito dinheiro para buscar isso, conseguir alcançar isso. Então, assim, eu vejo que tem algumas iniciativas que vão aparecendo e, na verdade, elas vão se complementando com o Lean, né? Eu acabei de falar sobre o Six Sigma, né? O Six Sigma teve um boom gigantesco no início dos anos 2000, né? No final dos anos 90. E no final, eu percebo que as ferramentas que são usadas para resolver, por exemplo, os problemas são usadas no Lean. Um 5S, um Kaizen, um Kanban, que é algo que já foi criado há 70, 50 anos atrás, entendeu? Então, os problemas ainda existem e apesar de a gente viver no mundo tecnológico digital, ainda são praticamente os mesmos, cara. Impressionante. Praticamente os mesmos. Inclusive, diversos segmentos. Se você for para alguns segmentos não industrial, cara, é muito parecido. E Gilson, talvez isso já encaixe aqui na nossa próxima pergunta de quais são os maiores erros de uma indústria, de uma empresa ao tentar implementar o Lean. Existe aí uma falha comum que você vê repetidamente no mercado? A nossa empresa é a TAC de consultoria, né? A gente já está no mercado há 25 anos aí, então assim, um dos pontos que me chama muita atenção é, na verdade, o primeiro contato da empresa quando chama a gente para bater um papo, conversar, tem o desejo de implementar o Lean, né? Quando a gente é contactado por uma pessoa que é da alta direção, eu até brinco, cara, 50% de chance de dar certo. A bola está na linha do gol. Se vai dar certo é outra história. Só que às vezes eu percebo que eles querem velocidade, né? Então assim, quer implementar o Lean em 3 meses? Cara, esqueça, entendeu? E essa consciência de que é preciso pagar esse tempo, às vezes é um desafio enorme que eu vejo por aí, sabe? E muitas das vezes a empresa já tem uma vivência no mercado e aí quando eu falo vivência no mercado, o próprio ambiente físico já dificulta. É um trabalho que hoje eu faço muito, inclusive, é trabalho de melhoria de layout. Porque alguns clientes pedem para implementar Lean e a gente percebe que a fase inicial vai ser prejudicada se não mexer no layout dele, não melhorar o layout. Então, assim, aqueles puxadinhos internos, né? A máquina era aqui, como o prédio era nosso há mais de 20 anos, a gente instalou uma máquina, tal, daqui a pouco o material que está aqui está onde? Está a 200 metros. Então, isso começa a dificultar. Aí você vai implementar um programa de melhoria, a pessoa fala, pô, eu preciso fazer um programa de linha aqui, eu tenho certeza que as ideias que vão surgir assim, aproximar a logística para perto da produção, fazer um buraco na parede, cara, isso aí é melhor fazer tudo antes para depois implementar um processo, buscar, né, implementar um processo Lean mais robusto, tal. Então, primeiro ponto que eu te respondendo aí, essa questão da velocidade que os gestores buscam. O outro ponto é a questão quando não são os diretores os que coordenam mesmo,
quando tem o staff, o time de engenharia, coordenação que quer implementar, porque viu em outra empresa que ele trabalhou que funciona. E essas pessoas às vezes não têm o apoio da alta direção, sabe? Aí não tem esses 50% que eu te falei, a bola não está na marca do gol, está no meio do campo. Então, sem apoio da alta direção, você acha que ali já reduz 50% ou mais de chance de evoluir no tema? É top-down. Exatamente. E até às vezes até joga contra, tá? Porque entende que isso vai tomar tempo, acho que vai... Quando fala de tempo, acho que vai investir muito dinheiro e tal. Então você não enxerga o resultado, né? Na verdade, de fato, é um investimento de um resultado muito interessante para a empresa. Muito interessante. Você ser mais eficiente, produzir mais com qualidade assegurada, as pessoas engajadas, motivadas. Pô, isso é fantástico. Eu sei porque eu já vivi em ambientes assim, sabe? E você percebe, e às vezes acha que vai gerar muito trabalho. Na verdade, é o contrário. Quando eles começar a entrar no voo de cruzeiro, os trabalhos até reduzem, sabe? Impressionante. É interessante, Gilson, que isso que você está falando tem muito alinhamento com alguns eventos que nós fazemos dentro da nossa área. A gente teve o primeiro workshop de SMD aqui em Manaus feito ano passado. Nós constantemente chamamos os nossos clientes da base para explicar um pouco sobre como está hoje a nanotecnologia, miniaturização dos componentes eletrônicos, ESD, MSL. E tem alguns clientes, algumas indústrias que eu vejo que enxergam isso de uma forma muito positiva. Mas tem aqueles que falam assim, poxa, meu time está muito ocupado. E eu entendo que a agenda industrial é extremamente ocupada. Mas normalmente eles têm interesse em discutir esse tema, alguns deles, quando acontece algum problema de qualidade, algum ponto de ruptura e tem alguma urgência. Então, volto para o ponto inicial que você falou, que o tempo é comprimido para resolver um problema complexo. E é o que a gente sabe, não tem solução simples para um problema complexo. Pô, tem algumas frases que eu falo que parece até... que eu vira até um clichê, mas assim, que eu percebo, cara. As pessoas me procuram para implementar um Lean numa empresa por 2 motivos, ou por amor ou pela dor. E 90% é pela dor. Ou é concorrência, ou é uma pandemia, ou é um produto que está começando a ficar obsoleto no mercado. Então... ou então é uma causa que a gente não sabe identificar, né, do que está acontecendo ali no processo. Aí por amor é aquele que eu te falei, né, o diretor, o gerente, o engenheiro, o coordenador que viu isso na empresa que ele trabalhou, que acha que é fantástico, que pode resolver ali. Ainda tem esses sonhadores, sabe? Isso eu acho fantástico. E esses são interessantes, né, porque eles já viram isso acontecer, sabe? Então assim, com certeza vai contribuir muito. Mas 90%, infelizmente, é o corretivo, né? É o pelador, né? Infelizmente. Então, isso é o que eu mais vejo no mercado. E Gilson, vamos falar um pouquinho do Lean e inteligência artificial. Você acha que eles podem coexistir? Ferramentas de IA ajudam ou podem acabar criando novas formas de desperdício? A tecnologia sempre ajuda, né, Guilherme? Agora sim, é algo muito novo, né? Porém, a gente tem que ter a consciência de que a inteligência artificial vai contribuir na questão da gestão de dados, né? De você ter talvez num cálculo de demanda mais preciso, num cálculo logístico aí de que eu tenho que acionar o meu fornecedor, o que eu preciso ter de estoque. Na nossa região aqui, essa questão da seca, da cheia do rio, não sei se a inteligência artificial vai conseguir fazer isso tão breve, né? Mas talvez ter com essas mudanças climáticas, entender como é que vai ser o próximo ano, né? Talvez a inteligência artificial, com esses dados, essas informações, transformando em informação, a gente consiga ter um trabalho mais preciso. Mas assim, isso jamais vai substituir o suor, né? O sujar a mão, o empurrar a máquina, o trabalho Aí voltando à primeira pergunta, né? O Lean vai permanecer onde vai, cara. Eu acho que independente da tecnologia, independente se for um humanoide trabalhando no processo, mas o processo vai ter que ser otimizado, né? Então as pessoas precisam ter essa consciência. Ainda tem muito a ser desenvolvido em tecnologia, inovação é bem-vindo, mas eu acho que o ser humano, a decisão humana em alguns momentos vai ser importantíssimo, sabe? E assim, a inteligência artificial de fato vai contribuir nessa questão de dados, né? Dar mais velocidade, né?
né? Para que eu preciso colocar no Excel e fazer um cálculo de demanda se a IA pode fazer isso para mim, né? Acho interessante isso. Identificar gargalos, né, Gilson? E até falando de gargalos e também de desperdício, né? Você acha que o conceito de desperdício evoluiu nos dias de hoje? E se existe hoje algum tipo de desperdício que as empresas, as indústrias deveriam estar mais atentos antes de falar de temas mais complexos? Bem, a literatura de Lean fala que são sete os desperdícios, né? Até pontuar aqui o transporte, inventário, movimentação, atividade em excesso, produção em excesso, né? Defeito, né? Aí dentro do defeito tem o rejeito, retrabalho. Aí inventaram o oitavo, né? Que é o skills, né? Não utilizar o ser humano com a sua capacidade total para executar atividade. Aí depois eu já ouvi falar que tem 10. Então assim, vão se aumentando a quantidade de defeitos, mas assim, de desperdícios, né? Mas na verdade eu pararia no oitavo, já está o suficiente lá, mas eu acho que até por essa questão climática, e aí vem o ESG, né, nessa jogada aí, porque eu acho que as empresas geram muito resíduo, né? A gente vê muito sobre isso. E ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado Lean for Hope, né? Em Arujá, em São Paulo, onde a gente implementou o Lean numa ONG aqui em Manaus de reciclagem. E essa ONG foi para lá apresentar, foram certificados. Aprenderam muito, né? Então, assim, a gente percebe que isso as empresas às vezes não se preocupam muito no... Chegou matéria-prima, produziu e a caixa. E a bandeja que é do material não... Ele já sai assim com o nome. Material não reutilizável. Porque ele não pode ser reciclável. Porque reciclado e ser reutilizado. Porque ele tem na composição dele é plástico com algum material, uma fibra de vidro. Então, assim, aquela película que usa na televisão, que quando entra na reprodução a pessoa tira aquela película de uma tela de 50 polegadas, eles colocam, vão acumulando aquele lote. Aquilo ali tem um adesivo que ninguém recicla, pô. Então, eu acho que as empresas têm que começar a pensar um pouco nisso, né? Porque depois que sai da porta de lá, tem empresas que tentam reciclar, mas tem empresas que assumem isso, mas não conseguem reciclar. Acumulam isso, pô, e o que fazem depois, né? Eu acho que as empresas, eu acho que o ESG vai contribuir muito com isso, sabe? Esse desperdício ou solicitar dos fornecedores para gerarem menos itens de embalagem, ou itens que possam ser reciclados. Ou reutilizáveis. Ou reutilizáveis. Então, assim, eu acho que tem uma relação com o Lean, porque, na verdade, isso é um impacto que a produção está gerando, né? Mas, assim, não é algo oficial do Lean, mas eu acho que as empresas precisam prestar um pouquinho mais de atenção nisso, sabe? E Gilson, vamos falar do que seria hoje um falso Lean? A gente sabe que quando o termo Lean começou a ganhar mais adesão nas indústrias, as indústrias tinham interesse de primeiro, vamos fazer um Lean, mas peraí, ninguém falou muito sobre isso. Não, temos que fazer um Lean porque é bom colocar no nosso quadro aquelas fotos bonitas, um antes e depois. Como que você vê aí, como que você identifica quando uma empresa está apenas aplicando Lean sem mudar a cultura? Então, eu comentei aqui sobre, na época, né, que a empresa onde eu trabalhei, a Kodak, teve a iniciativa de implementar um Six Sigma, né? Onde pessoas faziam projetos, entregavam e não faziam a segunda rodada, claro, já tinham um certificado bonito lá pendurado na parede, não se preocupavam em fazer uma segunda rodada de projetos. Mas o que eu percebo hoje, até pelo que eu comentei aqui da velocidade que os diretores, as pessoas da empresa, os coordenadores exigem, né, ou querem, né, que seja implementado, o Lean, eu acho que essa velocidade faz com que crie podemos chamar de um falso Lean, que é achar que um treinamento de um mês ou 20 dias ou, sei lá, 60 horas, colocar em horas, e pode criar uma cultura Lean, né? Mas vai cair nesse mesmo problema. As pessoas vão ser treinadas, vão receber os certificados, cara, e não vão fazer a segunda rodada. Porque não existe um trabalho cultural, né? A cultura
as pessoas precisam entender que aquilo faz parte do dia a dia e não mais a partir de apenas um treinamento, uma entrega de um resultado de um treinamento, de um projeto. Eu, quando faço o evento de Lean, não sei se você lembra que tem uma figurinha que tem um pino de mapa no meio da floresta com uma coroa em cima, é a nossa logomarca da Conferência Internacional. E ela sempre está fixada num ponto, numa floresta, onde tem um barquinho de papel que representa a simplicidade. Aquilo tem um conceito. Um barquinho de papel que representa a simplicidade, que ele vai chegar no ponto lá navegando, mesmo igual a um transatlântico, mas vai chegar lá, funciona do mesmo jeito. É igual meu pai falava assim, cara, eu perguntava muito, ele amava o Fusca, né? Eu falei, pô, por que você não compra um carro novo? Tá? Ele falou, pô, o meu carro é novo. Não, mas pô, um Fusca, pô. O meu Fusca chega em qualquer lugar, igual um outro. Então, um barquinho de papel faz a mesma coisa, né? E aquele pino lá no meio da floresta, com aquela coroa que representa a excelência, aquilo é um ponto de excelência. O barquinho é a simplicidade. E aparece um rio sinuoso para ele navegar. E aquilo foi baseado num poema que eu li chamado Poema das Águas, onde a natureza ensina muito pra gente e a gente não presta atenção nisso, cara. Então lá tem várias fases do poema que fala, por exemplo, a água para permanecer viva ela precisa estar em movimento. E se a gente fazer uma comparação com o processo cultural de Lean nas empresas, cara, é perfeito. A água, quando encontra um desafio, uma rocha no meio do rio, o que ela faz? Ela contorna o desafio. A água parada, né, ela morre, né, apodrece, começa a gerar um cheiro estranho. Então, a água não sobe, como se diz aqui em Manaus, não sobe ladeira, né? Ela busca o caminho mais fácil, não quer dizer que seja simples. Então, o rio sinuoso, na verdade, é o caminho mais fácil para a água. Você olha de satélite e fala, por que o rio Amazonas faz tanta curva? Porque é o caminho mais fácil para ela. Não quer dizer que é simples, né? A simplicidade é diferente da facilidade. Então, as pessoas, quando querem implementar um programa de Lean, e quando se fala que é cultural, acha que um treinamento vai resolver. Na verdade, a cultura precisa ser criada, fomentada, incentivada, engajada todo santo dia. E Gilson, mas na tua opinião hoje, como expert nessa área, trabalhando há várias décadas, qual que seria então um cronograma para as empresas que estão acompanhando a gente, que seria factível com uma realidade do que você vê de um bom programa de implementação de Lean? Onde ele começa e onde talvez ele não termine, mas onde ele chega? Então, esses 25 anos que eu trabalho nessa área, eu já entendi que existem alguns atalhos, sabe? Então, assim, até expondo aqui de uma forma bem simples, o que seriam esses atalhos? Primeiro, já pensa lá na frente de uma cultura, as pessoas precisam entender que essa cultura, existe um negócio chamado endomarketing, né? E as pessoas se esquecem disso, né? Por exemplo, a EPS tem uma logomarca, né? Você precisa olhar para essa logomarca e dizer, essa empresa é a empresa do Guilherme, que eu conheço o Guilherme, que ele vem aqui e atende a gente, tá? Essa empresa produz isso, ou entrega isso, ou faz isso, né? Então, essa identidade visual precisa, no processo cultural, já existir já desde o início. E às vezes as pessoas querem criar lá na frente. Perdeu o ponto, né? Então, eu acho que a identidade visual precisa ser criada, né? Porque isso vai gerar essa questão da dúvida, o que é isso, da motivação para fazer parte, né? Eu acho que a questão do conhecimento precisa ser compartilhado. Aí entraria um treinamento, né? Treinamento para 100% da empresa. É claro que em níveis diferentes, né? A conversa que você tem com o operador é diferente da conversa que você tem com os diretores, coordenadores, tá? Então é preciso ter esses níveis de entendimento. Um tem que entender que ele tem que saber soltar a corda no momento certo, saber incentivar, saber puxar, né? Os operadores sempre motivados, né? Então, assim, tem formas de você motivar. Então, assim, primeiro a questão, eu acho que o endomarketing é importante, criar uma identidade visual, depois treinamento. E com o treinamento fazendo com que eles entreguem algumas iniciativas de melhoria, criar um programa de sugestões e ideias para os operadores, né? Para eles sentirem parte do negócio. Então, e é claro que o ponto de partida de tudo isso
é para atender o cliente, né? A gente precisa atender muito bem nossos clientes e antes de começar com tudo isso, precisa ter um planejamento, onde o planejamento precisa entender qual é a entrega que eu preciso, quais são os gaps que eu tenho, né, de ter um atendimento excelente para o meu cliente. Então, eu preciso entender qual é a minha realidade agora de atendimento, mas também preciso entender o que eu quero ser daqui a 3, 5 anos, né, 10 anos. Né? Fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então, assim, o Lean tem que contribuir com isso, cara. Não adianta fazer um treinamento, criar um plano de endomarketing, fazer tudo isso se a gente não entender que isso no final tem que se reverter no atendimento excelente do nosso cliente, né? Uma vez eu assisti uma palestra não esqueci o nome desse professor, mas é um professor italiano falando sobre indústria 4.0. E a palestra tem no YouTube isso aí. Então ele fez uma palestra onde abordou a indústria 4.0. E no final ele falou, cara, não adianta vocês serem digitais, tecnológicos, ser a empresa com todas as iniciativas de indústria 4.0 implementadas na sua empresa, se isso não servir para nada, né? Se você não atender bem o seu cliente. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem isso. Que tudo que eu estou fazendo, meu dia a dia aqui, tudo é para atender bem o meu cliente. Porque sem cliente, cara, a gente não sai nem de casa para ir trabalhar. Entendeu? Você entende muito bem disso, né, Guilherme? Então, o Lean no final tem que se reverter nisso. Eu acho bem interessante disso, você falar dessa parte do propósito e estar associado com o cliente, né? Muitas vezes nós fazemos alguns eventos aqui em Manaus ou em São Paulo, ou até mesmo no Rio Grande do Sul, que a gente vê algo que funciona numa indústria específica, que lá tem um propósito específico e a gente acha aquilo genial e a gente simplesmente quer implementar na nossa indústria porque a gente achou aquilo muito bacana, o discurso foi legal, é bonito, só que a gente não pensa qual o propósito disso. E quando você começa a fazer aquilo porque, de novo, parece ser legal, a ideia é nova, tem uns holofotes em cima, você fala, mas peraí, o que o meu cliente está ganhando com isso? Porque hoje o teu cliente ele tem um objetivo claro, ele quer mais rápido, ele quer um preço competitivo e ele quer uma qualidade maior. Então tudo aquilo que você está implementando tem que estar diretamente associado a isso, senão vai ser desperdício de tempo, vai ser desperdício de mão de obra, desperdício de dinheiro e você vai se dar conta, dediquei muito tempo para algo que não deveria ter sido feito. Exatamente. E outro ponto importante, né? O que eu aprendi com a implementação de Lean? Cara, essa questão do propósito, até às vezes eu brinco assim, né? Você pegar um programa de implementação de Lean ou excelência operacional, como chamam aí na Coca-Cola, por exemplo, estão fazendo comercial aqui, e você levar para uma Pepsi, você acha que vai funcionar? As pessoas podem dizer, cara, é só seguir, esse é Ctrl+C, Ctrl+V lá. Cara, é o mesmo mercado. É o mesmo mercado. Não. Inclusive, no cenário aqui de Manaus, o fornecedor de caramelo, que é o componente da bebida, fornecia para os dois, né? Então, assim, tem o mesmo fornecedor, o produto é parecido. Cara, não funciona, porque tem um ponto importantíssimo nisso, que são as pessoas, né? As pessoas precisam ser entendidas de qual é o nível de conhecimento do meu time, né? Qual é o potencial do meu time? Como é que eu posso usar esse time ao meu favor para que eu consiga dar velocidade e ganhar um pouco mais de engajamento nessa cultura para atender bem o meu cliente, né? Então, às vezes as pessoas criam um plano maravilhoso e na hora de executar falha. Aí diz que o problema é Lean, né? Uma vez eu tenho que contar uma história aqui. Uma vez lá no Rio de Janeiro, na Shell, nós implementamos o Lean. E aí, depois de um tempo, lá o grande problema que tinha, na verdade, que não tinha OE. Eu fui, na verdade, contratado para implementar o Lean. Era um modelo que tinha em Houston, né, na Inglaterra, e da Inglaterra, que é a anglo-inglesa, né, a Shell. E tinha um modelo que eu tinha que implementar lá. Então. Pô, eu cheguei lá, não tinha nem OE, pô. Isso explica para nossa audiência aí o que seria OE. OE é um termo em inglês, né, que são as iniciais de Overall Equipment Effectiveness, nome difícil, né? Na verdade, fala eficiência global do equipamento, né? Quanto mais alta, melhor? Quanto mais baixo, pior? É um indicador onde você tem que usar fatores como a qualidade,
a eficiência do processo, que a eficiência tem a ver com o equipamento, a qualidade é o produto em si, né? E a disponibilidade. É o tempo que você tem para usar, o quanto que você usou. Aí você pode ter um 80%, outro 85%, aí você tem um 50%. Quando você multiplica os 3 fatores, teu OE vai para baixo. Então, assim, quando fala global, na verdade é que antigamente a gente media assim, tem que fazer quantos pães? 1000. Aí você chega para apanhar os seus pães de manhã, o padeiro lhe entrega 1000. Mas você não sabe que quando ele faltava só 100, ele deixou cair a bandeja no chão, perdeu os 100. Vai virar torrada depois, né? Mas aí ele teve que ligar o forno de novo, fazer outra massa e tal, entregou 100. Então assim, aí você fala, pô, sua eficiência é 100%, né, padeiro? Parabéns. Mas na verdade você não foi 100%. Você gastou mais máquina, mais material. Então o OE mede isso, né? Qual o esforço que eu usei para implementar, para entregar esse produto, né? Então é engraçado que quando nós implementamos o OE lá, voltando lá para a Shell, começou a aparecer problemas. Aí primeiro, no Pareto, o maior problema, falta de espaço no armazém. A fábrica parava porque não tinha espaço no estoque. E era comum, meio-dia, chegar alguém da logística e falar, cara, meio-dia para a fábrica porque não tem onde guardar pallet. E aí fazia o quê? Mandava todo mundo para casa, parava a fábrica. E eu achava aquilo muito louco, sabe? Imagina você numa empresa gigantesca que aí, 11 horas, manda todo mundo para casa porque não tem onde guardar material. E aí foi depois feito um trabalho através do Lean, identificado que tinha material obsoleto no estoque, material a vencer e tal. Então assim, foi resolvido. E aí o que aconteceu? Os equipamentos começaram a ser mais exigidos. E aí exigido começou a quebrar uma máquina, aí consertava, a manutenção dava fazendo uma preventiva e quebrava outra parte e tal. E aí numa uma reunião, o operador se levantou e falou, cara, antes aqui não tinha problema nenhum, foi só implementar esse tal de linha aqui que começou a quebrar tudo. Então assim, aquilo me marcou, né? Porque assim, na verdade o Lean te traz essa visibilidade. É tipo um lençol, né? Traz problemas à tona. Né? Exatamente. Tem uma imagem até, que eu uso até nos meus treinamentos, que é um barquinho parado na água assim, aí de repente a água começa a baixar a maré, aí é cheio de rocha, o barquinho para nas rochas. As rochas são desperdício, né? Na verdade, quando você implementa o Lean, programa de melhoria na sua empresa, você baixa o nível da água, né? E o nível da água, entenda que é, por exemplo, o estoque, né? Eu tenho estoque excessivo de um produto acabado. Eu tenho estoque excessivo de matéria-prima. Aí você tem o colchão. Se a minha injetora, por exemplo, ficou quebrada por 15 dias, o meu cliente não vai ter problema nenhum, porque eu tenho um estoque para 6 meses de material para entregar para ele. Então, assim, a empresa tem que entender que isso aqui é dinheiro parado, máquina quebrada é parada. Então, assim, essa ineficiência fica meio... Não, né? Fica escondida num cenário que você pode achar, pô, não, eu sou eficiente. Da porta para fora, meu cliente está recebendo os 1000 pães todo dia. Mas não sabe o esforço, né? E você sabe, Gilson, você fala de ineficiência em estoque, né? No passado, as tecnologias mudavam menos, então fazia um pouco de sentido você ter um estoque de produto acabado maior. Mesmo lembrando que estoque de produto é dinheiro parado ali, né? Gera uma ineficiência. Só que você vê, eu vejo essa mudança muito forte lá na EPS dos últimos 14, 15 anos. Primeiro ponto, a tecnologia está mudando muito rápido. Então, você não consegue fazer um estoque de produto acabado de um mês, porque um mês já é muito tempo, o mercado mudou. Segundo ponto, o teu cliente está sendo pressionado por preço, porque o mercado está mais competitivo. Então, você não consegue fazer um mês de estoque, uma semana de estoque, porque vai prejudicar a tua margem, vai prejudicar teu cliente e o mercado não aceita isso. Então, hoje, eu vejo lá na EPS, a gente tem hoje, Gilson, em média, 2 entregas ao dia. O que eu quero dizer com isso? Que o cliente envia material para a gente, ou a gente coleta, de 24 a 48 horas ele já está recebendo material. Legal. E por que isso hoje eu vejo que é bem diferente? Eu converso muito próximo com o time, porque no espaço de 13 anos atrás, Gilson, era a cada 3 dias. Só que hoje o cliente quer mais rápido, ele tem mais softwares, mais versões para o mesmo produto e outra. A versão de software dele ou a versão do produto dele está mudando. No passado mudava uma vez ao ano, passou a mudar 6 meses, passou a mudar 3 meses. Nós temos clientes que mudam de versão e de produto todo mês. Caramba! Todo mês. Então exige da gente que tem esse nível de flexibilidade e você não pode deixar um estoque muito alto, senão você gera um obsoleto,
você tem que fazer um processo de regravação, o custo é alto, o tempo é alto, retorna para o cliente e o mercado não aceita. Gera o retrabalho, que é um desperdício do Lean Manufacturing. Gera o retrabalho e um ponto interessante na EPS foi que quando houve essa mudança ela foi lenta e a gente conseguiu acompanhar. Mas foi muito importante a presença do cliente dentro da empresa. Porque para a gente não fazia inicialmente sentido, porque se o teu cliente te cobra algo e ele não te explica por quê, você fica, poxa, mas ele está só me colocando pressão. Então, alguns clientes, e eu sempre destaco ali os automotivos eles têm uma sensibilidade maior junto à cadeia de fornecimento. A cadeia de fornecimento precisa estar atualizada, ciente, treinada. Eu lembro que eles, nos primeiros momentos, nos convidavam. Você não quer vir aqui para dentro, ver como está a nossa indústria? E isso foi fundamental para a gente. Então, esse nível de parceria, de ter bons clientes, bons parceiros, ajuda muito a subir o teu nível de qualidade. E eu senti isso muito forte na EPS e sinto até hoje. Legal. Eu acho até importante pontuar, né, Guilherme? Eu tenho noção do trabalho que vocês executam, né? A parceria que vocês têm com as empresas do polo industrial, principalmente aqui em Manaus também. Mas eu imagino o desafio para vocês, de fato, atender com excelência essas empresas, né? E se adaptando sempre, né? Ao cliente que já é cliente, aos novos clientes e às novas tecnologias, né? Pô, voltando ao evento que você fez lá, cara, aquilo para mim foi meio que esclarecer algumas coisas que eu achava, pô, mas o componente é só um componente? Cara, não é. E aquela história de que a importância que tem no avião, que se uma pessoa hackear um componente que controla um avião, ele pode derrubar um avião. Pode gerar uma guerra, né? Filmes de ficção, né? Então, assim, cara, é interessantíssimo. E as pessoas acham que, cara, é só um componente, né? Pra gente foi uma experiência muito boa, Gilson, de primeiro fazer um workshop de um tema que nós gostamos, nós respiramos. Nós trouxemos bons parceiros, a gente teve parceiro para falar de stencil, design de stencil, um parceiro para falar de SDM, MSL, NPI. Nós tivemos um outro parceiro para fazer um showcase da indústria automotiva dele e tivemos um outro falando de nanotecnologia, miniaturização dos componentes eletrônicos. E um tema que eu adoro muito é, de novo, ver a evolução dos componentes eletrônicos, porque tudo está eletrônico. Então, se você hoje, uma indústria, não leva esse tema como importância, talvez você vai discutir um recall, talvez você vai discutir uma perda de mercado. Mas talvez, Gilson, pessoas já com muito tempo de casa já enxergam isso. Eu estava pensando aqui enquanto a gente falava, e a gente tem hoje uma dificuldade geracional, né? Tem a geração Z entrando, e a geração Z não é um problema, mas ela tem um modo de pensar diferente. Eu fiquei pensando numa conversa que eu tive com uma indústria na segunda-feira, e eu queria te jogar para você falar um pouquinho sobre isso. Você acha que a geração Z vai menos no Gemba? A minha filha aqui do meu lado, né? Bem, eu conversei sobre esse assunto também, eu acho que na semana passada, 2 semanas atrás, sobre isso, né? Eu acho que os departamentos de RH devem estar passando por um momento de já alguns anos, né? Mas assim, eu acho que nesses 3, 4 anos para trás, mais uns próximos anos aí, vai ser desafiador, né? Porque você vê uma geração onde eu tenho a oportunidade de trabalhar de treinar universitários, né? Então a gente percebe assim, nos meus treinamentos talvez não seja muito uma referência, porque ali vão os jovens que estão interessados em aprender, né? Mas eu percebo que eu, como professor, e às vezes ministrando treinamento dentro de empresas, as pessoas mais jovens têm os comportamentos um pouco mais diferentes, sabe? São mais imediatistas, então. E eu acho que a gente tem que saber jogar isso a nosso favor, né? Aí você fala, vá menos ao Gemba, né? Cara, a forma de pensar é diferente, né? Eu acho que, voltando à questão cultural, esse imediatismo, essa forma de buscar resolver os problemas, talvez, dentro do processo produtivo, né? De forma mais rápida.
usando a tecnologia. Acho que esses profissionais vão ter acesso a uma tecnologia e saber usar isso muito melhor do que talvez a minha geração. Talvez não, com certeza. Então, assim, eu acho que o uso da tecnologia aplicado a programas de melhoria, como aquela resposta que eu dei ainda há pouco, vai contribuir, é algo que faz parte. E eu acho que a gente tem que... O grande desafio, de fato, dos gestores, coordenadores, RH, cara, é saber lidar com esses novos profissionais. Entendeu? E Gilson, falando um pouco mais sobre Lean indústria de manufatura. A gente sabe que a indústria de manufatura funciona bem, tem vários exemplos. E quando se fala ali de indústria de tecnologia, serviço, startup, Lean funciona para eles? Funciona. Inclusive eu trouxe esse material para você aqui, né? Aqui tem uma parte onde eu comento sobre alguns nichos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, mas assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Lean em diversos segmentos, cara. O último que eu tive a ser mais diferente uma empresa de uma lavanderia, né? Lavanderia Pérola, fazendo até um comercial aqui do meu amigo lá, o Bernardo. Então, assim, só que o Bernardo é o dono de uma lavanderia que veio da indústria. Esse sim, buscou por amor, né? Porque o Lean por amor. Então, assim, uma cabeça diferenciada e tal. Então, pode assustar no início, cara, eu vou implementar Lean em uma lavanderia, mas na verdade, no final a gente identifica que os problemas são quase os mesmos, sabe? Entendeu? E ONGs, como eu falei que também a gente já implementou Lean em ONGs. O processo de manufatura é muito similar, independente do produto, né? E startups, eu lembro que nos últimos anos, né? Acho que na última década para cá, essa parte de tecnologia ficou muito voltada ao desenvolvimento de aplicativos, né? De software, né? E aí começou a se entender que o tempo era um obstáculo para esses produtos, né? E aí tiveram iniciativas, né, que a gente já conhece, que usaram o Lean para isso, né? Viraram livros famosos, né? Lean Startup, Lean Inception, né? O Inception é a história que um processo de criação de um aplicativo, de um sistema, demora o autor, né? Eu esqueci o nome dele, desculpa, mas ele passava muito tempo fora de casa, né? Coordenando projetos com as equipes de desenvolvimento, e ele não queria passar todo esse tempo, então ele passou de 1 mês ou 40 dias para 1 semana. Então criou aquele modelo de trabalho em 1 semana. Ele aplicou o Lean, claro, né? E utiliza isso, reduziu o tempo dele, aplicando uma forma mais sistemática de entregar o produto, né? Então, existe também o Kanban, né? A gente procura na internet o Kanban e aparece lá um Kanban, mas que Kanban é esse? Um Kanban, na verdade, é um quadro com informações e tal. É um conceito de Kanban? Não é um produto de manufatura, mas é um Kanban de informações, né? De gestão de projetos, de atividades. Tá? Então, assim, eu percebo que o Lean, como a essência dele, o grande desafio nosso é adaptar ele para os processos que a gente vai utilizar. Eu acho que esse público, né, está sabendo utilizar bem. Né? E Gilson, quais são, na tua opinião, os principais paradigmas na implementação de um Lean? Paradigmas, achar que o Lean também vai resolver todos os seus problemas. Infelizmente não resolve todos, sabe? E outra, uma coisa que eu aprendi, até pelas empresas por onde eu passei, se a sua a estratégia traçada pelos os gestores, diretores, CEOs das empresas for mal implementada, o Lean não salva ninguém, cara. Então, às vezes as pessoas acham que eu tenho uma estratégia perdi a oportunidade de ampliar meu market share, ter mais clientes no mercado, eu perdi essa oportunidade, quero implementar o Lean para buscar isso. Cara, você não vai mais conseguir. Você vai produzir mais rápido, mais eficiente, vai ter um produto de qualidade no mercado, de forma mais assim, cara, se não tiver para quem vender, se você não tiver o cliente na ponta,
não é Lean que vai salvar a sua vida, sabe? Então, às vezes é um paradigma. Aquilo que eu comentei, que às vezes a empresa quer implementar pela dor, às vezes a dor já perdeu o timing da dor, sabe? Quando começou a sentir aquela primeira pontada, era para começar a implementar. E aí, depois que o pé já foi amputado, né? Quer chamar para implementar o Lean. Então, assim, é possível implementar? Você vai ter pessoas no mercado aí que passaram por a sua empresa, né? Que foram, depois que a sua empresa fechar, você vai ter ex-funcionários no mercado bem capacitados, mas que vai salvar a sua empresa eu acho muito difícil. Então, às vezes é um paradigma, a pessoa achar que o Lean vai salvar a empresa, cara, não vai. É interessante, Gilson, que projetos complexos, seja de uma implementação de um Lean ou de um outro processo que demande tempo, ele passa por um diagnóstico, ele passa por uma discussão complexa para então se falar da implementação, né? Algo que eu vejo um pouco no nosso mercado é quando o cliente nos procura para fazer algo extremamente urgente, e óbvio que urgências acontecem, mas quando a gente percebe aquela urgência, de fato, ela já está acontecendo ali 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, e precisa ser resolvida de imediato. E muitas vezes gera uma frustração muito grande, porque tem que ter um diagnóstico, tem que ter perguntas, tem que fazer isso muito bem feito para que a solução tenha aderência com aquela empresa, com aquele produto, com aquele propósito. Então isso é algo que eu compartilho muito. E Gilson, indo para nossas últimas perguntas aqui, você acha que Lean é um diferencial competitivo ou virou só obrigação? Não, ainda é muito competitivo. Várias pessoas dizem, né, que o Lean é estratégico, né? Porque passar um pouco dessa questão de que eu vou implementar Lean porque eu achei bonito, achei legal, ele é estratégico. Eu acho que empresas, inclusive, que prestam serviço, né? E no polo industrial nós temos várias que prestam serviço para as grandes indústrias aqui. Eu acho que isso é competitivo, porque você vive isso muito, né? No final, você briga por preço, né? Não adianta você dizer que você tem um processo muito fantástico, bem organizado, tal, se no final lá quem vai resolver é o cara de compras, né? Tem que ter um preço competitivo. É um preço competitivo, ou então demonstrar o seu valor, né? Gerar muito valor para o cliente, verdade. Porque às vezes ele pode pesar, cara, esse aqui é 10% mais caro, mas eu vou investir nele porque eu sei que eu não vou ter problema lá na frente. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que ainda é muito competitivo, é trabalhoso. E o trabalhoso, quando eu falo, não é que vai ter mais trabalho, vai demandar um tempo, né? Para isso ficar maduro, então, para chegar um momento onde você tem como referência a Toyota, né? O funcionário entra na Toyota, ele não vai direto para a produção, ele passa uns dias, 10, 15 dias sendo treinado num ambiente fora da fábrica, vai aprender a atravessar uma faixa de pedestre na fábrica, fazendo o Yoshi e como ele tem que se comportar. Quando ele vai para o processo, ele não traz mais o vício dele de outra empresa, ele já é mais um ali dentro, né? Então ele sabe o que é o TPS. Tá? Então, assim, eu acho que ainda é muito interessante para as empresas se tornarem mais competitivas, né? E principalmente assim, as empresas que prestam serviço e as de manufatura comuns aí, o Lean traz uma flexibilidade, né? Você deu vários exemplos aqui, né? Que vocês às vezes tem cliente que mudam mês a mês a programação, né? Cara, isso é um setup, né? Vocês precisam ser muito, muito precisos numa troca de lote, né? De produção. Talvez até falar de TPM, né? Exatamente. Sim. Suas máquinas, seus equipamentos têm que funcionar muito bem, serem assertivos. Então você percebe que ainda é importante buscar ser enxuto, né? Lean, né? Então, assim, eu acredito que sim. E ainda digo mais, cara. Eu acho que eu até brinquei no começo que o Lean ainda vai ser importante por uns 200 anos aí, porque ainda vai. Porque, assim, ainda a gente não está no mundo de que as coisas se resolvem com um sistema, um aplicativo, né? Ou então até por telepatia, ainda precisa de transformação, né? Enquanto tiver a manufatura de transformação, a gente vai precisar de ter um Lean muito bem feito. E Gilson, já chegando aqui talvez na penúltima pergunta, compartilhe um grande momento teu aí de uma implementação Lean, que
você olha para trás e fala, isso aqui trouxe não só orgulho, aprendizado e que você possa compartilhar com a gente? Então, eu sempre falo como referência porque, assim, eu tive uma sorte, né? Eu acho que dizem que sorte é que você tá capacitado e tá no lugar certo na hora certa, né? Eu tive essa oportunidade de, no momento lá que a Kodak, na época, que criou um grupo mundial, né? Onde eu participei desse grupo, fui treinado pelos japoneses da Shigejutsu e tal, os americanos da Kodak. Quando me falaram que eu tinha que... A minha primeira viagem foi pro México, né? Pra Guadalajara, pra planta de lá. Cara, eu nem sabia o que eu fui fazer lá. Eu cheguei lá e tinha uma sala, tinham pessoas... Tinha um inglês, um australiano, um chinês, os americanos, o sensei lá. E... Lá que falaram, cara, nós estamos criando um time global de excelência, esse time vai ser treinado pelo Mr. Hara, então nós éramos treinados durante segunda, terça e quarta por eles, aí quarta e quinta nós tínhamos que treinar o time local, e eu fiz isso em vários países, né, aqueles que você falou aí, vários países, várias vezes. A minha graduação, inclusive a última graduação, eu tive que fazer uma palestra para um público de 200 pessoas na Austrália. Foi minha última atividade para ser graduado, né? Mas assim, o que me chamou mais atenção e que me deixou fascinado com isso foi quando eu fui para o México. Eu não sei se as pessoas sabem, mas um filme fotográfico era produzido numa sala escura. Então, imagina um processo produtivo que vocês conhecem, você produzir com os olhos vendados, né? Ou com a luz apagada. Cara, hoje em dia é impossível você pensar nisso. E lá produzia 56 peças por minuto, quase uma por segundo. Independente do tamanho do filme, a máquina fazia 56 peças por minuto no escuro. E o operador trocava película, abastecia a máquina. Ele começou, os operadores criavam sentidos assim, aguçavam sentidos, tipo, a audição para eles era a máquina barulhenta, mas ele sabia quando faltava material, quando a máquina tinha um problema. Então, mas o setup era 30 minutos no escuro. E no México também era 30 minutos. Quando nós chegamos lá, começamos a fazer um trabalho de Lean. Eu voltei para Manaus e eu voltei o voo todinho tentando relembrar passo a passo, porque nós deixamos o setup em 5 minutos. Então assim, saí de 30 minutos para 5 minutos. E aí hoje eu ouço algumas pessoas falando assim, pô, mas não tem como baixar esse cara se eu vir no escuro, velho. Se a pessoa baixar de 30 para 5 minutos numa sala escura, não vai ser no claro que a gente não vai conseguir baixar. Então assim, para mim aquilo foi fascinante, sabe? E eu escrevi, eu tenho até hoje o passo a passo que foi feito. Em resumo, é uma reorganização. Às vezes a gente cria o vício no nosso dia a dia de fazer atividades que durante o setup, durante uma troca de produto principalmente, cara, você tem que fazer o suprassumo ali. Por que eu não faço isso aqui depois? Ou por que eu não fiz isso antes? Ou por que eu não tenho ajuda? Ou por que eu preciso esperar o mecânico vir fazer? Por que eu não faço um curso no Senai ou me aprofundo em hidráulica, pneumática para fazer isso? Aí vai de novo a gestão, entender o RH, que eu preciso capacitar o operador para fazer isso. Então assim, de novo, o Lean é estratégico nesse aspecto, mas o trabalho, de fato, às vezes a gente infla ele com algumas atividades que são desnecessárias, né? Então, de fato, o trabalho lá foi feito uma reorganização que deu esse resultado de 5 minutos. Agora, pasmem, cara, aqui em Manaus, eu tinha que tarefa para casa, né? Eu tinha que fazer na planta daqui a mesma coisa. Nós deixamos em 3 minutos máquinas aqui. Então, máquina de embalagem, que era 30 minutos, 40 minutos, nós deixamos em 3 minutos. Nosso objetivo era 5, deixamos em 3. Mas aí a gente falou, cara, o objetivo do operador é entregar em 9 minutos, já está excelente. E continuava durante muito tempo, 9 minutos, 10, 8, né? E a técnica é a mesma, né? Aí voltando à questão de outros processos, né? Cara, você implementar isso na NASA, ou implementar numa fábrica que faz tapioca, cara, quem é de outro estado, né? A tapioca todo mundo conhece também. Mas assim, você produzir no restaurante tem o Lean Cook, né? Na construção civil já tem o Lean Construction, que já está consolidado por algumas empresas aí. O próprio Lean Office. O Lean Office. Poucas pessoas sabem, mas
Manaus, por exemplo, os hospitais em Manaus, Definazis, Platão Araújo, 28 de agosto, tem programas de Lean implementados, Lean nas emergências do SUS, né? Cara, os hospitais daqui são os hospitais considerados as melhores implementações do Brasil, né? Esse foi um ponto que nós abordamos, inclusive, na nossa conferência internacional. O perfil da conferência foi trazer o Lean, a implementação do Lean em diversos segmentos, né? O Lean Construction, por exemplo, veio o Harada de São Paulo falar sobre a implementação do Lean na ampliação na nova fábrica de Sorocaba, acho, da Toyota. E ele falou sobre isso, né? O Lean no SUS aqui em Manaus. Então, assim, as pessoas que coordenaram vieram aqui, fizeram palestra. Lean na área digital, né? Então, assim, Lean na questão de inteligência artificial também foi abordado. Então, hoje ele é muito utilizado em diversas áreas, né? E Gilson, falando de uma gama extensa de Leans, que tipo de literatura, livro, conteúdo você compartilha com o nosso público aqui, que eles possam acessar para quem tiver interesse em conhecer mais? Cara, tem alguns livros que são a Bíblia aí, né? A Máquina que Mudou o Mundo, todo mundo tem que ler, que é o primeiro livro que abordou o tema do Lean, que é do James Womack, né? Daniel Ross. Outro livro, tem um livro do amigo aí, o Samuel Bara com Daryl, que é o Toyota by Toyota, hoje já tem em português. São abordagens da implementação do TPS dentro da Toyota, né? Para entender um pouco mais sobre essa cultura da Toyota. Pensamento Lean também, do James Womack, que também é interessante ler. De lá para cá também surgiram outros livros, né, interessantes, né? Do Lean Institute também tem uma série de livros que são as capas coloridas lá, né? Tem um que fala Aprendendo a Enxergar, onde as pessoas aprendem como se faz um VSM, né? Que é um mapeamento da cadeia de valor. Então, assim, eu acho que esses livros aí podem te dar um norte, ou pelo menos entender um pouquinho mais do que é o Lean, né? Tem outros livros interessantes, tipo, tem um livro do Shingo, que é a capa, o título é isso, né? Shingeo Shingo, né? Que foi um dos coordenadores do TPS na Toyota japonesa. E ele fala, né, sobre o setup, sobre ferramentas, as dificuldades que ele implementou. Então, assim, como é que ele implementou o programa lá, as dificuldades que ele passou, como é que ele solucionou. E é engraçado que algumas coisas que ele pontua lá até hoje ainda existem, sabe? Barreiras. É importante as pessoas entenderem que jamais será fácil, porque a gente trabalha com pessoas, né? Então as pessoas às vezes têm o seu querer naquele momento. Interessante é você ter um time que de fato todos estejam interessados. E eu vou falar até uma coisa aqui que pode parecer estranho, mas infelizmente às vezes a gente tem que entender que no nosso cesto tem maçãs podres, sabe? E a gente tem que ter uma certa coragem para saber quem são as pessoas, se elas são as pessoas certas para estarem com você nessa jornada ou não. E às vezes a gente segura, deixa, tá? E aquela pessoa contamina muito, é o formador de opinião, né? Então o coordenador de Lean precisa ter muita sensibilidade nisso, muita sensibilidade. Porém, por outro lado, uma coisa que eu aprendi de 25 anos, às vezes o cara que é o formador de opinião, ele só tem esse comportamento porque ele não se sente, é um ciúme, né? Ele não se sente comprometido ou envolvido na parada lá. Você está fazendo, mas você não coloca o cara. Está fazendo trabalho numa máquina que o operador está ali reclamando e sabotando e tal. Faça um Kaizen e coloque ele como líder. Coloque ele para participar, para pôr a mão na massa, né? Trazer responsabilidade. Exatamente. E outra, ele é uma pessoa que é um formador de opinião. No dia que ele mudar o discurso dele, os outros que seguem ele vão entender, pô, se o fulano era assim, pô, vivia algumas situações assim, sabe? Vivia uma onde o próprio operador, quando nós fizemos esse Kaizen que eu lhe falei de 30 minutos para 3 minutos, e era engraçado porque filmamos o primeiro operador do primeiro turno. E teve um dia que nós trouxemos o primeiro, o segundo e o terceiro turno. Esse cara que os mecânicos não gostavam dele, porque diziam, pô, o fulano lá tá mexendo na máquina o tempo todo, mas você pegava os números, o terceiro turno ali sozinho, sem ninguém, produzia mais do que os outros.
E no dia que nós filmamos o primeiro turno e colocamos os 3 numa sala, ele era o que engraçado que ele viu o filme do primeiro e falou assim: por que você faz isso? Não, eu faço que tem que ajustar porque dá defeito. Não, não faz não, vamos lá. Aí vai lá e tira essa peça. Ele tirava a máquina, de manhã ele montava tudinho, sabe? Tirava alguns dispositivos que abriam aba de caixa e tal. Ele falou: cara, nem precisa disso, fica perdendo teu tempo e tal. Então assim, ele ensinou, né? E aí que eu fiz, cara, no segundo dia, eu joguei ele pro primeiro turno, botei ele como líder do negócio. Então assim, no dia que ele recebeu o certificado, todo mundo bateu palma, recebeu o certificado, apresentou, ele pediu para falar. O pessoal, putz, ele vai falar besteira. Cara, ele falou: eu era o primeiro que não achava que isso não ia dar certo. Mas agora, podem ter certeza, eu vou ser a pessoa que vou manter essa máquina. Então assim, o discurso dele mudou, isso, né? Cara. É a transformação mesmo. Então assim, e de fato transformou. Aí o que nós fizemos depois? Criamos outro treinamento, colocamos ele coordenando esse trabalho de setup em outras máquinas. Então assim, ele começou a ampliar um conhecimento, ajudar mais pessoas. Então assim, aquele cara que poderia ser a maçã podre, na verdade se reverteu na maçã mais bonita, mais polida, mais limpa, mais saborosa do espaço lá, entendeu? E essas pessoas que são os soldados ali no teu processo, tem que saber capturar, cara, entendeu? Tem que saber capturar. E Gilson, chegando agora na parte final aqui, deixa uma mensagem para quem está acompanhando a gente naquela câmera ali, como que as pessoas acham o Gilson, como que as pessoas acham a Tact, como que as pessoas podem participar desse grupo de WhatsApp que é o maior do Lean na região norte. Bem, queria agradecer aí, Guilherme, pela oportunidade, né? Pô, para mim foi fantástico, eu adoro conversar com você, acho que a gente aprende muito. Espero ter contribuído bastante aí com os podcasts. Se as pessoas estiverem interessadas, a gente está nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, um pouco menos lá, o movimento é um pouquinho baixo, mas entre em contato com a gente lá, por essas redes sociais. Nós temos o WhatsApp hoje, o WhatsApp é um grupo onde pessoas que estão lá são pessoas indicadas por membros, né? Então assim, e o que é interessante é que a gente fala sobre Lean, fala sobre eventos, fala sobre tudo isso, mas Manaus tem uma característica que as empresas se ajudam, né? Sim. Se ajudam, emprestam material, é impressionante isso. Então assim, não existe a gente não enxerga muito uma concorrência, apesar de serem segmentos parecidos. Então a ideia é essa. E o grupo, só apontando aqui que ele foi criado porque eu percebia que empresas que são vizinhas de muro, uma tem um processo fantástico, que a outra está passando por um problema do lado e elas não se conversam, né? Então a ideia desse grupo é aproximar isso e fazer com que as pessoas compartilhem mais conhecimento, né? E essa inclusive é a ideia de fazer os nossos eventos. Então tem esses grupos aí nas redes sociais, você pode encontrar a gente por lá. A empresa Tact, a nossa empresa também tem no LinkedIn um perfil, tem a tactconsultoria.com.br, é o nosso site, você vai entender um pouquinho mais do nosso trabalho. A gente também colabora aí com o professor Samuel Bara e o Roncha para levar brasileiros para uma imersão em San Diego, uma imersão de uma semana em San Diego, onde você sai com 2 certificações internacionais, uma da própria universidade. Você vai passar por uma imersão, vai morar dentro da faculdade durante uma semana, nos dormitórios da faculdade. A gente pode achar, o dormitório deve ser cama quebrada, parece um hotel, né? É outro padrão, né? Mas assim, é um ambiente fantástico e a imersão, o que eu acho interessantíssimo, além do conteúdo, é a network que é gerada, sabe? Você tem contato com pessoas do Brasil, a imersão é em português. Você tem contato com o ex-vice-presidente da Toyota do Brasil, outros executivos. O presidente da Toyota americana também participa, né? Ele se aposentou agora em dezembro, né? Então ele participa todo ano. Então, cara, você tem a oportunidade de beber da fonte, né? Do Lean, do TPS da Toyota. E aprender com os caras, convivendo com eles todo dia durante uma semana. Pô, é fantástico. Então quem estiver interessado também, procure a gente aí. A próximo evento vai ser agora em junho, mas todo ano tem. Então nós somos parceiros também nesse evento. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí quem assistiu o podcast até agora, você, Guilherme, pela oportunidade. E a gente está aí à disposição.
Obrigado, Gilson. Na descrição desse vídeo vai ter o link para o contato do Gilson, da TACT, todas essas informações. Basta clicar na descrição desse vídeo. Eu agradeço para quem nos acompanhou aqui. Gilson, Guilherme da EPS, esse é o nosso primeiro podcast de 2025. Se você gostou, comenta, encaminha, dá um like. Espero ver você no próximo episódio. Até mais!